Vamos lá estudar a Bíblia, minha gente. Vamos caminhar um pouquinho mais em Apocalipse. Nós estamos fazendo 2 a 3 estudos sequenciais, né? Para poder caminhar. Já estamos hoje no 34º estudo de Apocalipse. E vamos estudar hoje o capítulo 15. Capítulo 15 de Apocalipse. Tem outro aqui, Daiane. Não sei qual que é quem aí. Abra sua Bíblia nesse texto, capítulo 15. Eu vou ler o texto, você acompanhe aí, prestando bastante atenção nos detalhes desse texto. Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Depois dessas coisas olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, e os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Só até aí, nesse texto. Nós estamos estudando Apocalipse já há algum bom tempo. Nós aprendemos que a palavra Apocalipse quer dizer revelação. Portanto, é um livro que foi dado para o nosso entendimento, não para ficar obscuro. E é uma leitura que muitos cristãos têm tido grande dificuldade para entender, por causa de alguns equívocos hermenêuticos, alguns equívocos de interpretação de texto. O primeiro deles é de tentar entender Apocalipse de forma literal. Não pode, Apocalipse é um livro simbólico, ele precisa ser entendido simbolicamente, e o pano de fundo do livro de Apocalipse é o Velho Testamento, não o que vem no futuro. E é preciso que a gente entenda isso. O segundo equívoco que as pessoas cometem ao estudar Apocalipse é de tentar estudar o livro do primeiro ao último capítulo de forma sequencial, cronológica. E isso também é impossível de compreender assim. Primeiro, porque o livro não foi escrito para ser entendido assim. E segundo, porque não faz sentido. Ele começa a escrever, começa a falar, de repente ele fala da segunda volta de Jesus, segunda vinda de Jesus, fala do juízo final, fala da destruição da terra, e depois ele começa tudo de novo, falar novamente, e assim sucessivamente. É por isso que a melhor forma de você entender Apocalipse, coloca o próximo slide, por favor, é você entender Apocalipse como sendo 7 sessões paralelas, onde ele volta e começa a explicar tudo de novo, cada sessão, abrangendo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Como disse domingo passado, como se fosse 7 placas de vidros, e que você olhando de frente, você enxerga tudo ao mesmo tempo, porque o vidro é transparente. Mas quando você olha de lado, você percebe que são fases, são placas ou são seções diferentes umas das outras. Nós já chegamos aqui nesse capítulo 15, na 5ª sessão paralela. Portanto, aquilo que nós estudamos na 4ª sessão, domingo passado, ele agora volta a abarcar, a envolver assuntos que estão relacionados, de novo, com toda a história, desde a primeira vinda de Jesus até a sua volta.
E quando você olha dessa forma, agora ele introduz aqui as 7 taças da ira de Deus. Coloca o próximo slide, por favor, meu irmão. 7 taças. E quando você olha essas 7 taças, você vai perceber que nós vamos perceber um pouco mais à frente, que hoje não vamos estudar sobre as taças propriamente dita, né, mas a partir do próximo estudo, você vai perceber que eles correm paralelamente às outras descrições que ele já tinha dado. Nos 7 selos, ele falou sobre a proteção de Deus para a sua igreja, que o Cordeiro protege a sua igreja até que se consuma todo o século, até que se consuma toda a história. Nós somos protegidos pelo Cordeiro de Deus. Quando estudamos as 7 trombetas, nós aprendemos que as 7 trombetas mostram o julgamento de Deus sobre todas as nações, o alerta de Deus para todas as nações. Quando falamos de todas as nações, devemos lembrar acerca dos governantes das nações e as pessoas que de fato estão convivendo nas nações. E nesse sentido, nós aprendemos e vamos aprender agora que as 7 taças da ira é a consequência natural daqueles que ignoraram o aviso das 7 trombetas. Deus avisa, Deus alerta, e você pode perceber isso desde o Velho Testamento. Deus sempre enviou seus profetas, Deus sempre enviou seus mensageiros para alertar, para mostrar, para exortar, para acusar o povo do seu pecado, inclusive o seu próprio povo e todas as nações. Mas quando esse aviso é desprezado, tem consequências drásticas, graves. E é isso que acontece agora quando se fala dos flagelos ministrados a cada taça que é derramada, a taça da cólera de Deus. Essa ideia, primeiro, a questão da proteção da sua igreja, segundo, a alerta a todas as nações do julgamento de Deus, e terceiro, o julgamento em si, a execução do julgamento, que é o derramamento dessas 7 taças de ira que a gente percebe e aprende agora, no capítulo 15, até o final do capítulo 16. Domingo passado, nós estudamos acerca da grande colheita. E o resumo é que essa grande colheita, que é exatamente a ceifa, o final, quando Jesus voltar mesmo, ela foi uma grande colheita feita pelo próprio Jesus, que colhe os seus santos, como a palavra de Deus diz. Ela é feita para a felicidade dos salvos, que são acolhidos por Jesus, e é feita para castigo, juízo sobre os ímpios, aqueles que Jesus nem se preocupa em colocar as mãos, mas ele manda os anjos, seus anjos, para executar esse juízo. E nós aprendemos no estudo passado que nós devemos nos alegrar por sermos diferentes dos ímpios, ao invés de ter uma postura de ficarmos, mas nesse mundo a gente é perseguido, nesse mundo... Não, você tem que celebrar isso, porquanto o seu final também será diferente dos ímpios. Nós temos que alertar os nossos amigos sobre o terror da ira de Deus, e isso é algo implícito no Evangelho, já aprendemos isso, e nós temos também que nos recorrer a Cristo, para perdão dos nossos próprios pecados, porquanto nós sabemos que o nosso Deus é um Deus santo. Agora, do capítulo 15, ele tem uma outra visão. Lembre-se, Apocalipse é o livro que João estava na ilha de Patmos e ele teve visões. E ele escreve aquilo que ele estava vendo ou aquilo que algum anjo ou o próprio Jesus ditava para ele escrever. Portanto, muitas descrições que nós temos no Apocalipse é de alguém que está vendo e escrevendo. E aí ele procura escrever com uma linguagem dele aquilo que ele está vendo, de forma simbólica no sentido que é uma visão, como se alguém pegasse essa garrafa e colasse para você escrito, tem alguém que não conhece essa garrafa. Como é que você descreve? Você ia achar um jeito de dizer, olha, eu estou vendo que a garrafa é um objeto mais ou menos de 20 centímetros, tem uma tampa azul, tem um rótulo, você vai vendo e descrevendo para alguém que não está vendo a garrafa. É o que João estava fazendo. Ele tinha visões e ele escrevia aquilo, aproveitar e abrir a garrafa, né? Aquilo que ele estava vendo. É por isso que às vezes as descrições, a gente pega essa situação e tem uma pessoa que é muito brava com esse negócio,
né? Porque foi aprendado desde criança que na rua tinha rua de ouro, e não era rua de ouro, porque quando você pensa no céu, no reino celestial, essas coisas materiais, elas talvez não farão parte, né? E a ideia é ruas como de ouro, porque quando João via, a única coisa que ele podia comparar era isso. Aí você vê de novo no verso 2, ele diz assim, eu vi como que o mar de vidro. Como é que João iria descrever isso? Dessa forma, parecia um mar de vidro mesclado com fogo. Então, nós precisamos entender isso. Ele estava trazendo uma linguagem aquilo que ele estava vendo. E sobre essa questão dos 7 flagelos, dos 7 castigos, do derramar das taças da ira de Deus, algumas lições, então, nós começamos a aprender do texto que nós estamos estudando hoje. A primeira delas é que nós estamos chegando no fim da ira de Deus através desse julgamento. Tá? Pode até passar o slide aí para frente, tá? À medida que a gente for caminhando. Ou seja, o que ele mostra no primeiro versículo, ele vê outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo 7 últimos flagelos, e com este se consumou a cólera de Deus. Veja, o que ele está demonstrando é que está chegando o final de tudo isso. Está chegando o final de toda a história. E se você, depois que nós estudarmos sobre os 7 flagelos, aí ele vai começar a dar detalhes daí para frente de como é que se executaram essa cólera de Deus sobre as nações, a grande Babilônia, e nós não vamos antecipar isso, obviamente, porque nós vamos estudar os versículos 17 em diante. Então ele diz, olha, chegando agora o final da descrição do derramamento da cólera de Deus. Portanto, o que nós temos aqui é de novo voltando um pouco à história. Os 7 selos pegava a toda a era da igreja e o último selo falava da vinda do Cordeiro. As 7 trombetas pegavam toda a história de Deus e a última falava da consumação do século e da destruição dos ímpios. Agora vem os 7 flagelos que voltam de novo lá atrás, falando acerca daquilo que Deus estava fazendo, acerca do julgamento de Deus no decorrer da história, até chegar um dia que haverá um julgamento final, total, absoluto, quando finalmente, vamos dizer assim, começará a eternidade, né? Se é que a gente pode afirmar dessa forma. E vem então essas últimas pragas que completa o aviso de Deus para o mundo impenitente. Na realidade, essas pragas ou esses flagelos, que é resultado do derramamento da ira de Deus sobre as nações, elas mostram o que acontece quando os julgamentos iniciais e parciais de Deus são ignorados. Quando Deus manda os seus profetas, quando Deus manda a sua palavra, e esses alertas de Deus são ignorados, há consequências graves. Não é simplesmente ignorar os avisos, os alertas de Deus, e a vida continua tudo normal. Não. Você pode olhar no Velho Testamento, sempre foi assim. Quando Deus dizia ao perverso, certamente morrerás, e o perverso não se convertia do seu mau caminho, o perverso morria. Não é uma questão de incompatibilidade com o amor de Deus, mas isso faz parte do amor de Deus, faz parte da justiça de Deus, faz parte da santidade de Deus. E o que nós estamos vendo aqui é isso. Quando os ímpios, avisados pelas trombetas do julgamento, continuam a endurecer o coração, finalmente chega o momento em que eles mergulham nas mãos de um Deus furioso, consumou a cólera de Deus. E nós precisamos lembrar disso. Nós já aprendemos isso em Apocalipse inteiro, gente. Deus é amor, mas Deus é justiça. A alma que pecar, essa morrerá. Aquele que não tem Jesus como seu substituto para receber o pagamento pelos seus pecados, terá sobre os seus ombros o peso da mão de Deus, o peso da ira de Deus por causa do pecado. Domingo passado nós aprendemos isso. Nós temos uma dificuldade de entender isso, porque nós achamos que o pecado é algo muito simples, muito superficial.
Nós não lembramos, nós não aceitamos que o pecado é uma ofensa imensa contra a santidade de Deus. E aí então vem essa ideia de que, versículo 1 mostra que é, de fato, o final, a consumação da cólera de Deus. Agora lembre-se, quando nós estudarmos sobre as 7 taças, você vai perceber que muitas coisas que ele está dizendo aqui desses flagelos está acontecendo no decorrer de toda a história da igreja. Mas nós vamos chegar lá, depois nós aprendemos sobre isso. A segunda lição que nós tiramos, aí no verso 2, é que esse julgamento é para a nossa salvação. Que a nossa salvação, ela vem através do julgamento. O julgamento não é apenas algo que vai trazer sobre os ímpios, sobre os rebeldes, aquilo que é terrível da parte de Deus. Mas esse julgamento também é o momento em que nós vamos ficar livres da nossa impiedade. E isso nós precisamos ansiar por esse julgamento. Por mais que venha julgar os nossos pecados também, Paulo diz que importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Mas quando nós chegarmos perante o tribunal de Cristo, nós temos um advogado, conforme João nos alerta, nos ensina. Nós temos um advogado diante do Pai, de tal forma que quando vier aquela acusação, quando vier aquela constatação de que nós também somos pecadores, Jesus é o nosso advogado. Talvez Jesus chegará e dirá, olha, de fato esse é pecador, mas eu morri pelo Saulo. O Saulo foi coberto pelo meu sangue, eu paguei pelos pecados dele. Eu sei que vocês conhecem e talvez até gostam. Uma coisa interessante, o filme O Alto da Compadecida, né, um clássico da nossa literatura e da nossa televisão, que não sei se você se lembra, mas quando chega o dia do julgamento, lá no final do filme, a gente percebe coisas que absolutamente são contrários à palavra de Deus, mas é parte do imaginário da cultura nossa, brasileira, com base a católica romana. E aí quando vai julgar lá o cangaceiro, né, o malvado lá, o rei lá do cangaceiro, aí Maria intercede pelos pecadores naquele momento, como sendo a intercessora, a mediadora, né? E ela diz, olha, o Severino aqui, sei lá o nome lá, que, né? Não lembro aqui, mas ele viu os pais serem mortos pela polícia, né? Por isso que ele se tornou assim, por isso ele não tem culpa de nada, ele está livre para ir para o céu. Depois chega para o outro, mas o fulano sempre passou fome, sempre lutou. Ele era desonesto, trapaceiro, porque ele precisava sobreviver. Então, então tá bom, então esse daí também fica salvo, né, por causa disso. Absolutamente, irmãos. Isso não tem um pingo de fundamento bíblico, de verdade bíblica. O que nós aprendemos nesse texto, amados, é exatamente que aquele que não foi alcançado pelo sangue de Jesus, ele pode ter sofrido tanto que for, ele pode ter a desculpa que for, porque ele é um pecador e sobre ele recai a ira de Deus. A menos que de fato a ira de Deus tenha recaído sobre o seu filho lá na cruz, no seu lugar. Você não tem desculpa nenhuma, você não tem justificativa nenhuma. É por isso que a Bíblia fala que Paulo diz aos romanos que nós fomos justificados. Nós somos pecadores, mas nós somos alcançados pela justiça de Cristo, que morreu na cruz no nosso lugar. E agora, João vê os crentes como no mar de frente, né? Ele diz aqui, ele diz em pé nesse mar de vidro, mesclado de fogo, e talvez esse fogo pode se referir tanto ao fogo que consumiu os mártires, que nós já vimos lá atrás, cujas almas estavam debaixo do trono de Deus, como o fogo pode também estar se referindo à condenação que Deus estará ministrando sobre as pessoas, sobre os ímpios.
E essa ideia do mar é uma imagem bíblica para os poderes do caos e do mal que se erguem contra o governo de Deus. Lembre-se que quando o dragão convocou a primeira besta para assolar, para atormentar, aterrorizar o povo de Deus, essa besta se levantou do mar, depois se levantou outra da terra. E nós já aprendemos que isso não se refere a monstros que virão de forma cataclística e etc. Não, mas se refere a governos, ideologias e filosofias que estão atualmente se levantando contra Deus, que estão atualmente se fazendo frente a Deus, que estão afrontando as coisas de Deus. E nós precisamos estar atentos a isso também. Os santos, louvando a Deus no mar de cristal, são identificados como aqueles que conquistaram a besta, a sua imagem e o número do seu nome. A besta, todos nós já aprendemos. Se refere, de fato, ao diabo, a Satanás, que o grande dragão, né? Os enviados de Satanás na nossa cultura, no nosso governo, em todas as instâncias onde alguém se levanta contra aquilo que Deus estabeleceu, inclusive na escola primária de seu filho. Quando tentam ensinar para ele coisas contrárias à palavra de Deus, perceba que aí já é uma influência do dragão, que é o diabo, ou das suas bestas, os seus emissários. Agora percebam, quando você olha dessa forma, você fala, mas pastor, se eles morreram, se eles foram mártires, eles não venceram a besta, eles não venceram o diabo. Mas aí que nós encontramos a resposta a essa questão, lá no capítulo 12, quando estudamos esse texto, versículo 11, quando ele diz que eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Os nossos irmãos mártires, que já morreram, e aqueles que ainda morrem, e aqueles que ainda vão morrer por causa do testemunho, eles são vitoriosos exatamente pelo fato de que eles morreram. Foi a morte que os fez vencedores. Porque, amados, se eles tivessem permanecido vivos por serem falsos na sua fé, eles seriam derrotados. Foi exatamente o fato de não terem aberto mão da própria vida é que os fizeram vencedores. Exatamente o fato de que eles não abriram mão da sua fé, dos seus princípios, é que eles foram vencedores. Perderam a vida, mas ganharam a vida eterna. E no dia do juízo final, eles terão de fato consumado essa vitória. E eles estarão garantidos essa decretação de que são vitoriosos. Assim como tem quando chegam diante da face de Deus. E é um desafio para mim e para você, que às vezes abrimos mão da nossa fé, que às vezes abrimos mão dos nossos princípios ao conversar com os nossos amigos de uma forma tão fácil, de uma forma tão às vezes vergonhosa para nós, e lembrar que muitos irmãos morrem porque mantêm um testemunho firme. E a esses vencedores, aqueles a que ele está se referindo, que estão aqui, achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus e entoando o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Deixa eu deixar esse cântico por último. Vamos passar lá para o verso 5, quando nós entendemos o propósito do julgamento de Deus. Que há um propósito. O verso 5 diz que depois dessas coisas eu olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, e os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário. Já disse para os irmãos que a base, o pano de fundo do livro de Apocalipse é o Velho Testamento. Quando ele fala acerca de um santuário, de um tabernáculo, é óbvio, amados, que o judeu, as pessoas que originalmente receberam esse livro, não tem como, até nós que estudamos a palavra hoje, num outro contexto, não tem como a gente não lembrar do tabernáculo do Velho Testamento. Por quê? Porque o tabernáculo do Velho Testamento era o símbolo de Deus, da presença de Deus no meio do seu povo. E os irmãos se lembram, todas as pessoas tinham que ir até o tabernáculo para adorar. Quando eles se moviam naquela peregrinação de Israel, o tabernáculo era levado primeiro, eles armavam o tabernáculo, e em redor do tabernáculo armavam-se todas as tribos.
A tenda de Moisés ficava na frente, a de Arão também. Os levitas ficavam em redor do tabernáculo e as outras tribos todas tinham seu lugar, de tal forma que o tabernáculo estava sempre no meio do arraial de Israel, simbolizando a presença de Deus no meio do seu povo. Quando nós chegamos em João capítulo 1, versículo 14, diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O que João 1,14 está dizendo é que agora, com a vinda de Jesus, com o nascimento de Jesus, o verbo, o próprio Deus, ele se faz carne, e ao invés de estar lá no tabernáculo e todo mundo em redor, ele vem para dentro das nossas tendas, ele habitou entre nós, não no meio do arraial. Talvez a tradução melhor seria que ele tabernaculou conosco. Ele trouxe a presença do próprio Pai para dentro das nossas tendas. E essa era a função do tabernáculo, e no Novo Testamento a aplicação dessa mensagem. De tal forma que nós estamos aqui nesse templo, e Deus está aqui, porque nós estamos aqui. Mas quando você sair daqui e for para a sua casa, Deus também estará lá na sua casa, e lá é um lugar tão santo quanto este templo. Não é o fato de ser um local consagrado para a reunião do povo de Deus que faz desse lugar um lugar santo. Esse lugar é santo porque Deus está aqui conosco. Mas quando nós saímos, Deus vai conosco. Nós não precisamos voltar aqui para encontrar a Deus, porque Ele está conosco no nosso coração, na nossa vida, na nossa casa. E o que nós aprendemos aqui com relação a esse tabernáculo, ele está falando sobre isso, o santuário do tabernáculo do testemunho, obviamente, que é de acordo com o testemunho da lei de Deus, que as pragas finais vêm da santa presença de Deus para julgar as nações que se entregam ao pecado. Então, esse tabernáculo também, que testemunhou a misericórdia de Deus, porque os sacrifícios eram feitos lá, para o pagamento dos pecados lá no Velho Testamento, e o mesmo princípio paralelo é feito aqui, de que agora essa mesma misericórdia de Deus expressa-se no julgamento final daqueles que, assim como o Faraó antigamente, ainda insiste em afligir o povo de Deus e a se rebelar contra Deus. E aí nós vemos que esse tabernáculo conforta a mim e a você, no sofrimento e nas lutas que nós passamos. Deus continua entronizado no céu, para que nada vá contra a sua vontade. E ele traz a ideia de que é o próprio Deus, porque os 7 anjos que saem com os 7 flagelos na mão, eles saem desse tabernáculo que representa a presença de Deus. Portanto, é Deus quem envia esses anjos. E aí um dos 4 seres viventes, já estudamos sobre isso quando nós olhamos lá atrás no capítulo 5, deu então para os anjos as taças de ouro cheias da cólera de Deus, que é a ideia de que vai ser derramada. E aí sim, mas por que taça, pastor? Porque está essa ideia de que Deus vai derramar da sua ira, finalmente, sobre os impenitentes. Lembre-se, ele já tinha falado sobre isso nos 7 selos, ele já tinha falado sobre isso nas 7 trombetas, mas quando falou sobre isso nos 7 selos, é para mostrar que o povo de Deus é protegido, tanto dessa ira de Deus, quanto da ira dos inimigos de Deus que afligem a igreja. Quando falou das 7 trombetas, da igual forma, ele falou desse derramamento da ira de Deus como um alerta, antes de ser derramada a ira, para que as nações se curvem diante de Deus. E agora ele diz, não havendo arrependimento, essa cólera finalmente será derramada, de forma total e absoluta. Essa é a ideia. A ideia que ele traz de que ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos, é exatamente ao dizer que somente quando se cumprir todas as palavras dessa profecia, é que de fato a plenitude da presença de Deus será sentida nesse mundo, como as águas cobrem o mar, como diz outro texto. Ou seja, enquanto não se cumprirem todos esses flagelos, enquanto Deus não exercer o seu julgamento sobre toda a história, não teremos plenamente
essa presença de Deus nesse mundo. Talvez você possa se lembrar, fazendo um outro paralelo com Hebreus capítulo 11, quando fala da galeria dos heróis da fé. E aí lá no finalzinho do capítulo 11, ele fala de que todos estes, vamos ver o texto, todos estes, 11:39, que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ou seja, os irmãos dos heróis da fé que partiram estão no céu, obviamente, diante de Deus, como nós vimos em outro texto de Apocalipse, mas o corpo deles continua sepultados. Assim como todos nós, quando morremos, vão se juntando aquela multidão de salvos no céu, até o dia quando Jesus voltar, e eles também voltarão. E haverá ressurreição dos mortos. E aí sim nós seremos aperfeiçoados, porque a nossa salvação não é só da nossa alma, é de nós todo. Haverá ressurreição dos mortos quando finalmente nós usufruiremos da presença plena de Deus em nossa vida, sem a presença dessa natureza humana corrompida que nos leva, que nos inclina para o pecado. Qual a conclusão e a aplicação que nós temos desse texto? Agora nós voltamos ao verso 3 e 4. Porque é o cântico, e assim como Moisés e os israelitas cantaram um hino da libertação de Deus após passarem pelo Mar Vermelho, agora vêm os santos e cantam também. Se você perceber, lá em Êxodo, capítulo 15, ele mostra esse cântico de Moisés. E esse cântico de Moisés, ele mostra exatamente que Moisés louvou a Deus. Capítulo 15 todo, ele conta essa ideia, assim que o mar abriu, o mar vermelho se abriu, o povo passou, os inimigos foram passar e foram derrotados e morreram no meio do mar. Então Moisés traz um cântico, e nesse cântico ele traz exatamente a sua declaração de fé, do que Deus fez por eles. Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o cavaleiro. Verso 11, ó Senhor, quem é como Tu entre os deuses? Quem é como Tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas? Talvez aqui a gente possa até fazer um pequeno parêntese para falar da adoração. Porque a nossa adoração, aquilo que os irmãos conduzem a igreja para cantar, precisa expressar exatamente o que Deus é. Nós adoramos ao Senhor. Talvez até nós precisemos estar atentos a alguns tipos de cânticos que exaltam muito o homem, que exaltam muito o ser humano. E às vezes nós não adoramos a Deus, nós adoramos a nós mesmos, tentando mostrar que nós somos os olhos de Deus, né? A menina dos olhos de Deus, mostrar que nós somos importantes para Deus, mostrar que Deus sonhou conosco, como se Deus precisasse sonhar de alguma coisa. Daí a necessidade de lembrarmos que esse cântico, ele, assim como Moisés cantou e depois fala do cântico do Cordeiro, porque exatamente você percebe lá no capítulo 15 também, aliás, lá no capítulo 5 e 6, quando fala sobre o livro selado e o Cordeiro, aí vem também o cântico do Cordeiro, que é o mesmo cântico de Moisés, que é atribuindo ao Pai toda a honra e toda a glória. E esse cântico tem, então, aqui algumas conclusões e algumas aplicações a nós cristãos. A primeira coisa que nós aprendemos desse cântico, ele nos ensina a não nos preocuparmos com os eventos em mudança da terra, mas sim com a glória e com o poder de Deus imutável e santo. Nós estamos estudando Apocalipse, e você vê lá guerras, rumores de guerra, terremoto, fome. E você vê nesse mundo tanta injustiça, as coisas acontecendo, e as coisas, o mal prevalecendo sobre o bem, e os ímpios prosperando, e a gente vê todos esses julgamentos de Deus e tudo mais, e às vezes o nosso coração pode ficar temeroso, mas esse cântico nos ensina a olhar para o Senhor,
Esse cântico nos ensina a temer ao Senhor e não essas dificuldades que nós temos enfrentados. Lembre-se daquilo que o próprio Jesus disse, que nós devemos temer aquele que pode lançar no inferno tanto o nosso corpo quanto a nossa alma, que é o próprio Deus. Deus é digno de ser temido, Deus é digno de ser adorado. E talvez diga, pastor, mas eu vou ter medo de Deus. Não é um medo no sentido de terror, mas é um medo no sentido de temor, de reconhecer quem Deus é, de reconhecer que Deus não só é bondoso, mas Ele é poderoso para cuidar de nós, de nos entregarmos a Ele, portanto, consagrar a Deus e nos preocupar, não com tudo isso que está acontecendo, mas olhar primeiro para o Senhor, porque não importa o que aconteça na sua vida. Nós oramos aqui pelos irmãos que estão fazendo o tratamento. Nós sabemos que Deus é poderoso, que Deus continua tendo o controle de tudo, queridos. Não é enfermidade, não é um problema que vai tirar o nosso sono, no sentido de que nós precisamos olhar para o poder de Deus. Deus continua cuidando de nós, Deus continua trabalhando. O mesmo Deus que separou o Mar Vermelho, o mesmo Deus que fez as paredes de Jericó caírem, o mesmo Deus que converteu Saulo de Tarso para se tornar no apóstolo mais proeminente. Esse Deus continua no controle. Ele continua salvando, Ele continua cuidando do seu povo. É por isso que a adoração precisa ser essa: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. E olhar então e glorificar ao Senhor e não as dificuldades. Se você depois ler o livro de Êxodo, capítulo 14 e 15, você vai perceber isso. Moisés diante do Mar Vermelho, os exércitos de Faraó vindo. Eles disseram, nós estamos perdidos. Porque não temos absolutamente nada para fazer, não temos como correr, não temos como enfrentar. No entanto, Deus foi a salvação deles. E é isso que precisa estar no nosso coração. A enfermidade pode ser grave, a crise pode ser terrível. Você pode não ter mais para onde correr, você não pode mais ter mais a quem pedir socorro, mas o seu Pai Celestial continua no controle, continua cuidando de você. Segunda coisa que esse texto nos ensina é que nós devemos temer a Deus e não esses problemas e crises que nós enfrentamos. Eu me lembro aqui do texto de Atos capítulo 12, quando fala que Herodes matou Tiago e prendeu Pedro. E a palavra nos diz em Atos capítulo 12, que como que a igreja reagiu. Será que eles se levantaram para ir lá um grupo grande tentar tirar Pedro da cadeia? Será que eles tentaram comover Pedro a mudar a pregação para adaptar para que Herodes pudesse soltá-lo da cadeia? Será que eles, porventura, eles adotaram estilos mundanos de viver, de adorar e de ensinar a fim de não serem perseguidos pelo mundo, como temos visto muitos cristãos fazerem hoje? Mudar o seu comportamento para se adaptar ao mundo? Não, queridos. A Bíblia diz que eles estavam orando. A Bíblia fala que quando eles ficaram sabendo disso, eles se reuniram e estavam orando na casa de Maria, mãe de João Marcos. E como resultado da oração, um anjo foi lá e tirou Pedro da cadeia. Tem até um episódio meio cômico aí, né, que quando Pedro chega lá e bate na porta, né, daquela reunião de oração, e a Maria vai lá, acho que Maria foi lá, né, uma das irmãs que estavam lá, abriu a porta, viu que era Pedro, ficou tão angustiada, tão assustada que fechou a porta e correu lá e disse, Pedro está aí. E eles disseram, como assim? Aí foram lá abrir a porta para Pedro. Mas é isso, quando o mundo nos persegue, quando a situação fica difícil, nós precisamos recorrer a Deus em oração. Nós precisamos recorrer ao nosso Deus, sabendo que Ele cuida de nós. Quanto mais nós oramos com temor a Deus no coração e procurando a Deus, mais nós vamos experimentar da graça de Deus e maior poder do alto. A terceira lição que nós aprendemos é que esse cântico de Moisés e do Cordeiro nos lembra que nós temos que concentrar o nosso esforço em servir o reino de Deus,
que veio através de Cristo e agora está avançando através da história pela evangelização. Quando ele diz aqui que todas as nações virão e adorarão diante de ti, nós temos que lembrar, queridos, que esse trabalho é feito pela evangelização. As nações só conhecerão da graça de Deus quando nós formos evangelizar as nações. Os seus amigos só vão conhecer a graça de Deus quando você se dispuser a falar com eles e a explicar para eles acerca da graça de Deus e do juízo de Deus sobre os que se mantêm rebeldes. Talvez você diga, mas pastor, eu não quero isso. Por que Deus foi atribuir isso para mim? É uma honra que, segundo Hebreus nos diz, os anjos anelaram fazer isso e Deus conferiu para nós. E lembre-se que nós temos essa tarefa que o nosso Deus nos concedeu, que é de proclamar para as nações. Lembrando, amados, que os juízos de Deus são sempre justos, né? Os seus atos de justiça se fizeram manifestos. É sempre o malvado, o rebelde, o contumaz que Deus condena no seu julgamento. Deus nunca é injusto nos seus caminhos. Já estudamos sobre isso. Será que Deus seria capaz de condenar o inocente só porque ele não ouviu a palavra de Deus? E a resposta é não. Deus jamais condenaria o inocente. Mas você não vai encontrar ninguém que seja inocente, que não tenha ouvido a palavra de Deus. Todos os homens, todas as pessoas são culpados diante de Deus, porquanto somos herdeiros do nosso representante lá no Éden. E, finalmente, esse cântico dos redimidos no céu nos lembra que o propósito da nossa salvação é louvar eternamente a Deus. É por isso que o que nós fazemos aqui, gente, por que diz respeito a louvar a Deus, é um ensaio do que vai ser no céu. Quando você participa aqui do culto, quando Deus fala ao seu coração, quando alguém canta uma música, quando você mesmo canta uma música e isso invade o seu coração e você às vezes fica até emocionado com aquilo que você faz, com aquilo que você ouve diante de Deus, isso é só um ensaio. Nós estaremos glorificando e louvando a Deus eternamente, livres do nosso pecado e da nossa natureza humana corrompida. Aí sim, nós ofereceremos a Deus um perfeito louvor. Por isso, quando nós olhamos esse texto, nós não devemos ficar assustados, nós devemos ficar alertados por esse texto, a fim de que possamos corrigir o nosso coração. Quando o nosso coração ficar com medo, quando o nosso coração tiver o temor, quando a crise estiver muito forte, quando a enfermidade bater à porta, quando o casamento estiver passando por terremoto, quando os filhos estiverem rebeldes, quando você estiver angustiado, olhe para o seu Senhor. Tema a Deus, glorifique a Deus, lembre-se que Ele continua no controle. Deus nunca perdeu o controle. E Ele continua cuidando da sua vida. Por isso nós precisamos, por um lado, corrigir o nosso coração. E por outro lado, nós precisamos ter uma nova postura de compartilhar a graça de Deus, sabendo que é através do seu testemunho, da sua pregação, da sua vida, que o Espírito Santo haverá de alcançar outros de todas as nações que virão e adorarão diante de Deus. Olá, que bom ter você por aqui. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão, curtir esse vídeo e principalmente, é claro, compartilhar ele com as pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas e abençoadas por essa mensagem. Nos siga também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder acompanhar melhor os nossos horários e as nossas programações, tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.